Era uma noite escura e fria, quando Pedro, um homem que trabalhava como engenheiro em uma empresa de construção, dirigia seu carro pela estrada deserta. Já era tarde e ele estava cansado, mal conseguindo manter os olhos abertos devido ao exaustivo dia de trabalho. A estrada era longa e sem muitas opções de paradas, exceto por um ou outro posto de gasolina, já fechados a essa hora. O som do motor era a única coisa que quebrava o silêncio, e a solidão da estrada o fazia sentir uma sensação de desconforto crescente. Ele olhou para o relógio e percebeu que já passavam das 2 da manhã. A casa estava a apenas alguns quilômetros de distância, mas ele não sabia se conseguiria aguentar até lá. O cansaço estava tomando conta dele, e ele sabia que, caso não tivesse atenção, poderia acabar caindo no sono ao volante. De repente, em meio à neblina que começava a se formar, ele viu uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, vestida com um vestido simples, mas sujo e rasgado, como se tivesse caminhado por ali durante horas. Ela levantou a mão, pedindo carona. Pedro, sempre solitário e de bom coração, pensou em ajudá-la. Ele não sabia de onde ela tinha vindo ou para onde estava indo, mas não queria deixá-la na noite fria, desamparada. Ele reduziu a velocidade e parou ao lado dela, que entrou sem dizer uma palavra, apenas sentando-se silenciosamente no banco do passageiro. Ela parecia desconfortável, com a cabeça baixa, e Pedro tentou puxar conversa para aliviar o clima tenso que pairava no carro. Ele perguntou seu nome e o que fazia tão longe de qualquer cidade. Mas, para sua surpresa, a mulher não respondeu. Ela apenas olhava para a estrada à frente, como se estivesse esperando algo ou alguém. Por um momento, Pedro ficou incomodado com o comportamento dela. Algo não estava certo, mas, talvez, fosse apenas o cansaço falando mais alto em sua mente. Ele decidiu continuar dirigindo, achando que não valia a pena insistir em uma conversa. A estrada estava deserta e o silêncio entre eles era perturbador. O vento batia suavemente nas janelas, mas Pedro estava tão concentrado em chegar em casa que mal percebeu o quanto o clima estava estranho. Então, a mulher que estava ao seu lado fez algo que Pedro jamais esqueceria. Ela olhou para ele pela primeira vez desde que entrou no carro, com um sorriso estranho e vazio. "Você sabe quem eu sou, não sabe?" ela perguntou, com uma voz que parecia vinda de outro mundo, como se não fosse humana. Pedro sentiu um calafrio na espinha, e o coração acelerou em seu peito. Ele não sabia o que responder. "Como assim? Quem eu sou?" Pedro não conhecia aquela mulher de lugar nenhum, mas ela não esperou uma resposta. Ela começou a falar mais rápido, como se estivesse tirando algo de dentro de si que não queria guardar mais. "Eu já estive aqui antes. Já passei por aqui antes. Eu sempre passo por aqui", ela disse, com uma expressão vazia. "E você sabe o que aconteceu com aqueles que me ignoraram? Não sabe." Pedro não sabia o que fazer. Sua mente estava a mil, tentando entender o que estava acontecendo. Era um delírio causado pelo cansaço ou algo mais sinistro estava acontecendo? Ele olhou para o banco do motorista e percebeu que havia algo errado. A mulher não parecia mais tão próxima dele como antes. Quando ele olhou para o retrovisor, ela parecia mais distante, quase como se estivesse desaparecendo, mas sem desaparecer por completo. Pedro sentiu a necessidade de interromper o que estava acontecendo. Ele acelerou o carro, mas a mulher não parecia se importar. Ela permaneceu imóvel, com os olhos fixos no horizonte, como se nada fosse real. O carro foi ganhando velocidade, mas a sensação de estar sendo observado não o deixou. E então, quando Pedro estava quase em casa, algo surpreendente aconteceu. Ele chegou à rua onde morava e, antes de parar em frente à sua casa, olhou para o banco do passageiro, mas, para sua surpresa, a mulher havia desaparecido. Ela não estava mais lá.
Pedro sentiu um misto de alívio e pavor, como se algo muito estranho tivesse acontecido, mas ele não conseguisse explicar. Ele parou o carro em frente à sua casa, saiu e olhou ao redor, tentando entender o que havia ocorrido. Tudo parecia normal, mas a sensação de desconforto persistia. Ele entrou em casa, trancou a porta e sentou-se no sofá, tentando acalmar os nervos. O que Pedro não sabia era que a mulher com quem ele havia dado carona não era alguém comum. No dia seguinte, enquanto estava na rua, ele comentou com um amigo sobre a mulher misteriosa. O amigo olhou para ele com uma expressão séria e disse: "Você não se lembra? Todos os motoristas que pegaram carona com ela nunca mais voltaram para casa. Ou, se voltaram, foi para um destino muito diferente." Pedro ficou em silêncio, incapaz de compreender. Ele olhou para o amigo, sem entender o que ele queria dizer. "Ela é um espírito, Pedro. Ela é uma dessas almas perdidas que ainda rondam as estradas. Os motoristas nunca a veem vindo, mas ela aparece, sempre, e ninguém a reconhece até que seja tarde demais." O que aconteceu naquela noite com Pedro não foi uma simples carona. Ele tinha levado consigo, sem saber, uma alma perdida, um fantasma que ainda vagava pela estrada à procura de algo ou alguém. Ele tinha sido escolhido para viver um pesadelo que muitos já tinham vivido, mas poucos estavam dispostos a contar. A mulher que ele viu naquela noite não estava viva. Ela havia sido uma vítima de um acidente há muitos anos, e agora ela percorria o mesmo caminho, à espera de outros motoristas, outros tolos que se dispusessem a ajudá-la. Ela já tinha sido parte de um conto macabro, e Pedro agora fazia parte dessa história. Toda vez que ele pegava o carro e seguia pela estrada onde encontrou a mulher, ele sentia uma presença fria, uma sensação de que não estava mais sozinho, mas sem saber o que, exatamente, o acompanhava. Ele não podia fugir do seu destino, e sabia que, em algum momento, ele também se tornaria parte da história daquela estrada deserta, como tantos outros antes dele. E, assim como outros motoristas, Pedro acabou se tornando um aviso silencioso, uma história de terror real contada em sussurros, lembrando os outros para não pararem quando virem uma figura solitária à beira da estrada, porque, quem sabe, aquele caroneiro pode não ser o que parece. Naquela noite fria e escura, Ana estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. A rotina agitada de sua vida na cidade grande a fazia pegar o último trem sempre que possível. Ela morava em um bairro afastado, e a única maneira de chegar lá era atravessando uma rua deserta, repleta de becos estreitos e ruas sem iluminação. Embora estivesse acostumada com esse trajeto, algo naquela noite parecia diferente, mais opressor. O vento forte fazia com que os sons da cidade se apagassem, criando um silêncio profundo, interrompido apenas pelo barulho de seus passos ecoando nas paredes das construções que se alinhavam pela calçada. Ana não gostava de andar sozinha à noite, mas não tinha escolha. Estava cansada, e a ideia de pegar outro transporte até sua casa parecia mais difícil do que simplesmente enfrentar o caminho que já conhecia. Ela acelerou o passo, tentando se convencer de que estava tudo bem. Contudo, a cada esquina que virava, a sensação de ser observada aumentava. Quando ela passou por um beco, notou algo estranho. Uma sombra se moveu rapidamente nas profundezas da passagem estreita. Foi apenas por um segundo, mas a visão a fez parar abruptamente. Ela olhou para os lados, mas não viu ninguém. Decidiu seguir em frente, tentando ignorar a inquietação que a tomava. Porém, conforme ela andava, a sensação de que algo estava errado não desaparecia. De repente, um grito agudo cortou o ar, vindo do beco. Ana parou, o coração acelerado, sem saber o que fazer. O grito era tão intenso que parecia atravessar seus ossos, uma mistura de dor e desespero. Ela não sabia se deveria correr ou investigar, mas o som continuou, ecoando, arrastando-se pelo vento. O medo tomou conta de seu corpo, mas, em um impulso, ela decidiu se aproximar.
Com o corpo tenso e os olhos fixos na entrada do beco, Ana hesitou antes de dar o primeiro passo. O grito se repetia, mas agora algo mais parecia ter mudado. O som estava mais próximo, como se estivesse vindo de uma pessoa, mas não parecia humano. Ela não sabia como explicar, mas sentiu que havia algo de muito errado. Seus pés se moveram automaticamente e ela se aproximou mais, não conseguindo se afastar, como se algo estivesse a atraindo para aquela escuridão. À medida que se aproximava, o grito foi se tornando mais estridente, mais angustiante, mas de uma forma diferente. Agora, parecia uma mistura de lamento e raiva. Era uma voz que não pertencia a nenhum ser humano, e ao ouvir aquilo, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Seu corpo estava em estado de alerta, mas o grito, por alguma razão, parecia chamá-la. Ela quase podia ouvir as palavras que estavam ocultas dentro daquela tormenta. Sem pensar, ela se jogou no beco. Quando entrou, o silêncio a envolveu como uma capa pesada. O grito havia cessado, mas o ar parecia ainda vibrar com a tensão. Ana olhou para o fundo do beco, mas não conseguiu ver nada, apenas sombras que dançavam nas paredes dos edifícios. Ela olhou para todos os lados, mas o que viu a fez engolir seco. Algo se movia nas sombras. Ela não conseguia distinguir o que era, mas a figura parecia se aproximar. De repente, uma mão gelada agarrou seu ombro. Ela gritou e se virou rapidamente, mas, para sua surpresa, não havia ninguém ali. Seu coração batia freneticamente e ela não sabia o que pensar. O medo estava tomando conta dela, mas ela sentia uma força invisível a atraindo cada vez mais para o fundo do beco. Ela sabia que havia algo ali, uma presença, algo que não deveria estar ali. Ela tentou se afastar, mas sentiu que seus pés estavam grudados no chão. O ar estava pesado e o grito voltou, mais forte do que nunca. Era como se o som estivesse dentro de sua cabeça, tomando conta de seus pensamentos, tornando sua mente um turbilhão de sensações incontroláveis. Ana fechou os olhos e tentou se concentrar, mas tudo que ela conseguia ouvir era aquele grito desesperado. Ela tentou gritar, mas sua voz parecia presa, incapaz de se liberar. Era como se o beco estivesse engolindo seus próprios sons. De repente, uma figura surgiu à sua frente. Era uma mulher, pálida e com os olhos vazios, como se estivesse perdida em algum lugar entre a vida e a morte. Ela estava coberta por uma capa preta que cobria grande parte de seu corpo e parecia flutuar, como se não tocasse o chão. Ana ficou paralisada, sem saber o que fazer. O grito que ela havia ouvido antes parecia vir de dentro daquela figura, como se ela fosse a fonte do sofrimento e da dor. A mulher se aproximou lentamente, com os olhos fixos em Ana, sem mover os lábios, mas a voz vinha diretamente de sua mente, como se ela estivesse falando dentro de sua cabeça. Você não deveria estar aqui. A voz soou clara, mas cheia de raiva. Ana tentou se mover, mas seus músculos não respondiam. A figura estendeu a mão, e a sensação de frio aumentou, gelando até os ossos de Ana. Ela sentiu a presença da morte, sentiu que algo de muito errado estava prestes a acontecer. Eu gritei. A mulher continuou. Eu gritei por ajuda, mas ninguém veio. Agora, você será o próximo. Ana não sabia o que estava acontecendo, mas a sensação de terror a envolvia. Ela tentou se afastar, mas a figura parecia crescer, tomando conta do beco, da rua, de tudo. O grito agora vinha dela mesma, como se ela tivesse sido consumida por aquela alma torturada. Quando Ana tentou correr, não conseguia mais ver o beco, como se ele estivesse se distorcendo à sua volta. Em um último esforço, Ana fechou os olhos e gritou, esperando acordar de algum pesadelo, mas, em vez disso, o grito parou. Quando ela abriu os olhos, o beco estava vazio. Não havia mais ninguém, e o silêncio era absoluto. Mas Ana sabia que algo a tinha seguido. Quando ela voltou para casa, o medo não a deixou. Ela sentia a presença da mulher, a alma gritando em sua mente, como um eco distante que nunca desaparecia.
Aquela noite, o grito não a abandonou. Ele se tornou parte de sua vida, como uma sombra que a seguia sempre que ela se aproximava do beco, como se estivesse marcado. E, assim, Ana percebeu que o grito não era apenas um som, mas uma advertência. O grito era uma lembrança de um sofrimento que nunca cessava, uma dor eterna que se perpetuava naquele lugar escuro, à espera de mais uma vítima. Felipe estava acostumado a dirigir longas distâncias, já que seu trabalho levava frequentemente para cidades distantes, e ele gostava da tranquilidade que o carro proporcionava. Ele sempre pegava a estrada no final da tarde e voltava para casa à noite, quando o tráfego começava a diminuir. Naquela noite em particular, ele estava voltando de uma viagem de negócios, cansado, mas com a sensação de que a estrada era o único lugar onde ele realmente se sentia em paz. A noite estava clara e a lua cheia iluminava o caminho à sua frente. O som do motor do carro e a música suave que tocava no rádio eram os únicos barulhos ao redor. Felipe dirigia sozinho, como sempre. Ele tinha o costume de viajar a negócios e já estava familiarizado com os longos percursos e os trajetos solitários. Ele gostava do isolamento, do tempo consigo mesmo, da quietude que a estrada lhe proporcionava. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Havia uma sensação estranha no ar, algo que ele não conseguia identificar, mas que o incomodava profundamente. Ele olhou pelo retrovisor, como sempre fazia, para se certificar de que estava tudo tranquilo atrás dele. Mas ao olhar para o espelho, notou algo que o fez arrepiar da cabeça aos pés. Por um momento, ele pensou que era apenas o cansaço, o reflexo da estrada e das luzes passando rapidamente, criando uma ilusão. Mas, ao olhar mais atentamente, ele viu uma figura atrás de si, na parte de trás do banco do passageiro. A princípio, a imagem parecia uma sombra vaga, sem forma definida, como se o reflexo da própria escuridão estivesse ganhando vida. Felipe piscou várias vezes, achando que seus olhos estavam enganosos devido ao cansaço. Ele acelerou um pouco, tentando afastar a sensação desconfortável que estava tomando conta de seu corpo. Porém, sempre que olhava para o retrovisor, a sombra estava lá, mais visível e definida a cada segundo. A figura parecia ter uma forma humana, mas o que realmente o assustava era o fato de que ela não se movia como uma pessoa normal. A figura estava rígida, como uma estátua, mas sua presença era inegável. Felipe tentou olhar para os outros espelhos, mas não viu nada. A figura estava restrita ao retrovisor, como se o próprio espelho fosse uma porta para aquele outro mundo sombrio. Seu coração começou a bater mais rápido e o medo tomou conta de sua mente. O que era aquilo? Ele tentou afastar o pensamento de que estava imaginando coisas, mas não conseguia. Cada vez que olhava para o retrovisor, a sombra estava mais nítida, mais presente, e ele podia jurar que ela parecia estar mais próxima dele, como se estivesse se aproximando do banco do motorista. Ele sabia que não havia ninguém no banco do passageiro, ele estava sozinho. Mas aquele reflexo parecia real, mais real do que qualquer coisa que ele já tivesse visto. Com a respiração acelerada, Felipe pensou em parar o carro. Talvez fosse melhor verificar e se certificar de que tudo estava em ordem. Mas, ao fazer isso, ele sentiu uma sensação ainda mais perturbadora. O carro parecia não estar mais se movendo da mesma forma. Ele sentiu uma vibração estranha, como se o veículo estivesse sendo puxado por algo além da estrada. O medo se intensificou, mas ele forçou a mente a racionalizar. Deve ser apenas o cansaço, ele se disse, tentando manter a calma. No entanto, a sombra no retrovisor não desaparecia. Felipe respirou fundo e, mais uma vez, olhou para o espelho. Agora, a sombra estava mais próxima de sua figura, não mais ao fundo, mas ao lado dele, quase tocando sua pele. A sombra tinha uma forma humana, mas seu contorno parecia distorcido, como se estivesse se contorcendo de forma antinatural. Era impossível identificar detalhes do rosto, mas a presença era indiscutível.
Ele estava sendo observado, e isso o deixou paralisado de medo. Ele sentiu a sensação de que alguém estava atrás dele, respirando em seu pescoço, mas quando olhava para os lados, não via nada. O volante tremia levemente em suas mãos, e ele forçou a visão, tentando compreender o que estava acontecendo. Ele olhou para frente, e a estrada parecia vazia, deserta, como sempre. Mas então, o espelho retrovisor refletiu mais do que ele esperava. A sombra estava se movendo agora, se aproximando cada vez mais. Felipe sentiu uma onda de pavor. Seu corpo inteiro se estremeceu. O que era aquilo? Porque ela não saía do retrovisor. Ele tentou acender as luzes internas do carro, esperançoso de que isso pudesse afastar a sensação de terror que o tomava. Mas, ao fazer isso, o espelho retrovisor começou a emitir uma luz própria, uma luz suave e fria, quase como se fosse um portal. A sombra, agora, parecia estar se projetando no próprio retrovisor, mais nítida, mais real, como se quisesse atravessar a superfície do vidro e alcançar a realidade de Felipe. Ele sentiu uma necessidade urgente de olhar para trás, mas algo dentro de si o impedia. Ele sabia que, se olhasse, a sombra iria alcançá-lo. E então, algo estranho aconteceu. O carro desacelerou sozinho, como se o controle estivesse fugindo de suas mãos. Felipe tentou acelerar, mas os pés não respondiam. O medo tomava conta de sua mente, e a sombra estava cada vez mais próxima, quase ao ponto de tocar seu ombro. Ele sentiu um calafrio intenso enquanto o silêncio do carro se tornava opressor. De repente, o som de uma respiração fria e pesada invadiu o interior do carro, e uma voz rouca sussurrou, vinda de algum lugar atrás dele: "Você me viu." A voz era baixa, quase inaudível, mas o terror que ela transmitia era suficiente para fazer Felipe perder o controle. O carro parecia ter vida própria, como se estivesse sendo puxado para trás. Felipe não aguentou mais. Ele bateu no volante, tentando se livrar do pesadelo que estava vivendo. Ele olhou uma última vez para o retrovisor e, em um ato desesperado, tirou os olhos da estrada. A sombra estava lá, mais perto do que nunca, e naquele instante, ele sentiu que algo estava se aproximando dele, algo que ele não conseguia compreender, mas que sentia com cada fibra de seu ser. Quando finalmente conseguiu parar o carro, a sombra desapareceu. O silêncio tomou conta do ambiente, mas a sensação de estar sendo observado não foi embora. Felipe nunca mais dirigiu à noite. Ele sabia que, o que quer que fosse aquela coisa no retrovisor, não era algo que ele pudesse explicar. Ele se afastou das estradas escuras e começou a evitar qualquer caminho solitário. Cada vez que olhava para um espelho retrovisor, sentia uma sensação de pavor que o fazia acreditar que a sombra ainda estava lá, esperando, sempre esperando. Lucas sempre foi uma pessoa prática, alguém que confiava na razão e não se deixava levar por superstições ou histórias de fantasmas. Cresceu em uma pequena cidade no interior, onde a vida parecia ser simples e tranquila, longe dos tumultos e problemas das grandes metrópoles. Na sua cidade, as ruas eram tranquilas, e o ritmo da vida seguia sem grandes mudanças. No entanto, naquela noite, algo aconteceria que mudaria sua percepção para sempre. Era uma noite de sexta-feira e Lucas estava voltando de um barzinho onde tinha ido com alguns amigos. Ele estava cansado, mas feliz, depois de um longo dia de trabalho e uma noite agradável. Quando olhou para o relógio, percebeu que já passava das 23 horas e sabia que precisava voltar logo para casa, pois a noite estava ficando fria e a cidade ficava ainda mais vazia depois de um certo horário. Lucas morava em uma rua tranquila, afastada do centro da cidade, e sempre gostou de caminhar até sua casa, já que era perto e ele gostava da paz que a quietude da vizinhança proporcionava. Enquanto caminhava pela rua, ele notou algo diferente. Uma sensação estranha de desconforto parecia tomar conta dele. Era uma rua estreita, com pouca iluminação, e poucas casas estavam abertas, o que dava lugar a uma atmosfera de deserto.
Mas o que o incomodava não era tanto a solidão, mas algo muito mais perceptível, uma sensação de estar sendo observado. A rua estava quieta demais, sem o som dos carros, das pessoas ou até mesmo de animais, como se estivesse em um limbo de silêncio. Lucas olhou ao redor, tentando espantar a sensação incômoda, mas nada parecia fora do lugar. Não havia nenhum movimento nas casas ao redor e o vento estava calmo, sem sequer balançar as árvores. Enquanto caminhava, algo chamou sua atenção. Lá na frente, perto de um ponto de luz fraco de um poste, ele viu uma figura. Ao primeiro olhar, parecia ser uma criança de aproximadamente 7 ou 8 anos, parada no meio da rua. Ela estava encostada no poste de luz, mas o que realmente o deixou inquieto foi o fato de que a criança não se mexia. Lucas, embora um pouco desconfortável, achou que talvez fosse uma criança que se perdeu, já que ele morava em uma área tranquila, onde as famílias costumavam passear à noite. No entanto, à medida que ele se aproximava, notou que algo estava errado. A criança estava completamente imóvel, com os olhos fixos, mas sem demonstrar qualquer reação. Ela não parecia olhar para nada em específico, como se estivesse apenas olhando para o vazio. Lucas tentou ignorar o arrepio que sentiu e continuou andando, até que, no momento em que passou pela criança, ele a observou mais de perto. O que o fez parar foi o rosto da menina, pálido, sem expressão, e com os cabelos caindo desordenadamente sob os olhos. A roupa que ela usava também parecia estranha para a época, como se fosse de outra era, não muito apropriada para a temperatura daquela noite. Algo na cena não estava certo, mas Lucas não conseguiu identificar o que. Ele olhou por um momento para a menina e tentou não dar importância à situação. No entanto, antes que pudesse dar um passo adiante, ele ouviu uma voz baixa e frágil que vinha da direção da criança. "Você pode me ajudar?" A voz era quase imperceptível, mas suficiente para fazer o coração de Lucas acelerar. Ele parou imediatamente e olhou para trás, sentindo que algo estava prestes a acontecer. A menina ainda estava ali, parada, sem fazer movimento algum. Lucas se aproximou lentamente, sentindo o desconforto aumentar a cada passo. "O que você precisa?" ele perguntou, com um tom mais cauteloso. A criança não respondeu imediatamente, mas seus olhos pareciam fixos nele, como se ela estivesse tentando dizer algo sem usar palavras. Quando a voz dela finalmente veio, foi ainda mais baixa, como se estivesse sussurrando apenas para ele, mas ele podia ouvir claramente. "Não é seguro aqui." As palavras eram curtas, mas carregadas de uma sensação de urgência. Isso fez Lucas hesitar ainda mais, sentindo que algo estava muito errado. Ele não sabia o que pensar, mas de alguma forma, ele sentia que não deveria ignorar o que a criança estava dizendo. Ele olhou ao redor, tentando entender se havia alguém mais por perto, mas a rua continuava vazia e silenciosa. A menina não se mexia, mas agora, suas mãos estavam fechadas e ela estava começando a se mover lentamente para trás, sem tirar os olhos de Lucas. Ele sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. De repente, a criança deu um passo para trás e desapareceu na escuridão da rua, atrás de uma árvore, como se tivesse se dissolvido na própria noite. Lucas não conseguiu reagir. Ele olhou para o local onde a menina estava e tentou processar o que havia acontecido, mas não conseguia encontrar uma explicação. Confuso e começando a ficar nervoso, Lucas acelerou o passo e se dirigiu à sua casa o mais rápido possível, sentindo que algo o observava, mesmo que não pudesse identificar de onde vinha. Quando chegou à porta de casa, virou-se rapidamente, ainda com o coração batendo forte, mas não havia mais sinal da menina. No entanto, o sentimento de que algo estava errado não desapareceu. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele estava imerso em pensamentos sobre o que havia acontecido na rua escura. As palavras da menina estavam martelando em sua mente. "Não é seguro aqui." O que ela quis dizer com aquilo? Ele tentou racionalizar a situação, mas a sensação de desconforto não o deixou.
Ele pensava na criança e na estranha sensação de que ela havia desaparecido de uma maneira que não fazia sentido. Quando a manhã chegou, Lucas tentou esquecer o incidente, pensando que talvez tivesse sido uma alucinação ou até mesmo fruto de sua própria imaginação. Mas à medida que o tempo passava, ele não conseguia tirar a cena da sua cabeça. Alguns dias depois, Lucas soubera de uma história que circulava pela cidade, algo que ele nunca tinha ouvido antes, mas que parecia se encaixar de maneira estranha com o que ele havia vivido. Era sobre uma criança que, anos atrás, havia desaparecido em um acidente na mesma rua onde ele morava. Diziam que a criança nunca havia sido encontrada, e a história falava sobre como a alma dela vagava pela rua à noite, pedindo ajuda para quem passava. Muitos moradores relataram ter visto uma figura de uma criança com roupas antiquadas na mesma rua onde Lucas tinha visto a menina. Eles também falavam sobre uma sensação de desconforto profundo, como se algo estivesse muito errado naquele lugar. Lucas ficou em silêncio enquanto ouvia a história. Agora, ele não tinha mais dúvidas. O que ele havia visto naquela noite não era apenas fruto de sua imaginação. Ele sabia que a criança estava lá, pedindo ajuda, e que a rua escura tinha um segredo profundo que ele nunca conseguiria entender completamente. Desde aquela noite, ele nunca mais passou por aquela rua sozinho, e sempre que olhava para o ponto de luz onde a criança estava, sentia um calafrio, como se a alma da menina ainda o observasse, aguardando por alguém que pudesse finalmente ajudá-la a encontrar a paz. Roberto sempre foi uma pessoa racional, alguém que confiava na lógica e em explicações práticas para as coisas que aconteciam ao seu redor. Vivia em uma cidade grande, onde as ruas estavam sempre movimentadas e os carros circulavam o tempo todo. Apesar da agitação do dia a dia, ele sempre procurava tranquilidade ao final do expediente. Quando o trabalho terminava, ele gostava de fazer uma caminhada até sua casa. Para ele, era o momento perfeito para aliviar o estresse e refletir sobre as tarefas do dia. Naquela noite, ele estava voltando para casa mais tarde do que o habitual. As luzes das ruas estavam acesas, mas o tráfego já havia diminuído bastante, o que fazia com que a cidade parecesse um pouco mais silenciosa. O frio da noite e o som dos seus passos ecoando nas calçadas vazias pareciam criar uma atmosfera um tanto melancólica. Mas Roberto não se importava. Ele gostava daquela sensação de estar sozinho com seus pensamentos. Ao atravessar uma rua mais afastada, conhecida por ser mais tranquila, algo começou a chamar sua atenção. Ele percebeu que estava sendo seguido. A princípio, achou que fosse apenas a sua mente criando fantasmas, já que o silêncio da noite e a solidão da rua podiam fazer qualquer som parecer mais alto. Mas, ao ouvir o eco de passos atrás de si, começou a se sentir incomodado. Ele acelerou o ritmo da caminhada, tentando ignorar o som repetitivo de passos que pareciam estar seguindo seus próprios passos. Não havia ninguém visível, mas o som estava ali, constante e inconfundível. Roberto se virou rapidamente, esperando ver alguém atrás dele, mas a rua estava vazia. Não havia nenhum pedestre, nem mesmo um carro passando. Ele se sentiu tolo, como se estivesse imaginando coisas. Mas quando ele voltou a caminhar, a sensação de estar sendo observado permaneceu. Ele olhou para os lados e então, à distância, notou uma figura à beira da calçada. Era um homem, vestindo um casaco escuro e com o capô do casaco puxado para baixo, cobrindo parcialmente seu rosto. Roberto tentou não pensar muito sobre isso, afinal, as ruas estavam desertas, e talvez fosse apenas alguém voltando para casa, como ele. Mas algo na postura da figura o fez hesitar. O homem estava parado, olhando fixamente para ele, sem qualquer expressão no rosto. Era estranho, pois ele parecia estar ali há um bom tempo, mas não se movia. Roberto continuou caminhando, tentando manter a calma, mas a sensação de que algo estava errado não o deixava. Quando se aproximou mais do homem, ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A sensação de que ele estava sendo observado aumentou. O homem,
de maneira inquietante, ainda não se movia. Roberto decidiu dar uma última olhada, e quando seus olhos se encontraram com os do desconhecido, ele sentiu um estremecimento profundo. Havia algo nos olhos do homem que não conseguia descrever, mas era como se ele soubesse de algo que Roberto não queria descobrir. Sem saber o que fazer, ele acelerou o passo, tentando se afastar rapidamente da figura estranha. Mas o que o deixou realmente assustado foi o fato de que, a cada passo que ele dava, os passos do homem também pareciam acompanhá-lo, como se ele estivesse seguindo seu ritmo exatamente. Roberto não conseguia entender. Ele olhou por cima do ombro e percebeu que o homem estava agora a poucos metros dele, e a sensação de desconforto foi substituída por uma onda de pavor. A rua estava deserta e silenciosa, exceto pelos passos que se aproximavam de forma inusitada. Roberto aumentou ainda mais a velocidade, quase correndo, mas o homem continuava ali, ao seu lado, como uma sombra, seguindo sem pressa, mas sem falhar um único passo. Roberto parou abruptamente, virando-se para encarar o desconhecido, seu coração batendo descontroladamente. O homem parou também, mas agora ele estava mais próximo, e seus olhos não saíam de Roberto. A sensação de algo sobrenatural tomou conta dele. "Quem é você?" Roberto finalmente perguntou, com a voz trêmula. Mas o homem não respondeu. Ele apenas observava, fixamente. Era como se ele estivesse esperando algo. Roberto, aterrorizado, não sabia o que fazer. Sentia que a rua estava se fechando ao seu redor, que havia algo inevitável prestes a acontecer. Mas ele não conseguia se mover. O medo o paralisava. Quando o homem finalmente falou, sua voz era baixa, quase inaudível, como se fosse parte do vento que passava. "Eu estou indo para casa", ele disse, sem nenhuma emoção. E então, sem mais palavras, o homem deu meia volta e começou a caminhar na direção oposta, desaparecendo na escuridão. Roberto ficou ali, parado por alguns segundos, tentando processar o que acabará de acontecer. O que foi aquilo? Quem era aquele homem? Porque ele não se mexia quando Roberto estava perto. A sensação de que algo estava profundamente errado não o deixou, mas ele sabia que, se continuasse ali, o medo só aumentaria. Ele não tinha explicação para o que acabará de vivenciar, mas sentia que o acontecimento não era apenas um mal-entendido. Quando finalmente conseguiu recuperar o controle de seus músculos, Roberto se apressou em sair dali, decidindo que aquele caminho não seria mais seguro para ele. Ele olhou para trás uma última vez e não viu mais o homem. A rua estava vazia, como sempre deveria estar, mas, à medida que ele caminhava em direção à sua casa, a inquietação não o deixava. Ele sentia uma pressão no peito, como se a cena tivesse gravado em sua mente, e uma sensação de desconforto o acompanhava. Nos dias que se seguiram, Roberto tentou voltar à rotina e deixar o incidente para trás, mas algo em seu comportamento começou a mudar. Cada vez que passava por aquela rua, uma sensação de pavor o tomava. Ele não conseguia tirar a imagem do homem de sua mente. Ele tentava racionalizar, mas as dúvidas não o deixavam em paz. Ele ainda se perguntava: quem era aquele homem? Por que ele não se movia? Porque ele parecia saber de algo que Roberto não sabia. As respostas nunca vieram, mas uma coisa era certa: ele jamais conseguiria ver aquela rua do mesmo jeito novamente. Com o tempo, o pedestre misterioso tornou-se uma espécie de lenda urbana. Alguns diziam que ele era apenas um transeunte comum, outros afirmavam que ele era uma entidade, uma presença inexplicável que surgia para testar as pessoas, para observar quem passava por ali em silêncio. Mas, para Roberto, o encontro com aquele homem não era apenas uma história para contar. Era um mistério que ele nunca conseguiu resolver, uma sensação que ficou enraizada em sua memória, deixando uma pergunta que jamais teria resposta. Quem era o pedestre misterioso que caminhava ao lado dele naquela noite? Era uma noite qualquer de quinta-feira, e Marcos estava se preparando para encerrar mais um longo dia de trabalho.
Ele era motorista de caminhão, uma profissão que exigia horas e horas de estrada, atravessando rodovias desertas, muitas vezes em locais isolados. Para ele, isso já fazia parte da rotina. Acostumado com as estradas vazias e os quilômetros intermináveis, ele não se incomodava com o silêncio da noite ou a solidão das viagens noturnas. Naquele dia, Marcos havia feito uma entrega em uma cidade distante e agora estava retornando para casa. A viagem de volta seria longa, mas ele sabia que conseguiria chegar lá por volta das 3 da manhã, se tudo corresse bem. As estradas estavam tranquilas e a noite fria, como sempre. Ele ligou o rádio do caminhão e começou a cantarolar, distraído com os pensamentos e a música. A madrugada nas estradas geralmente era silenciosa, e ele gostava de aproveitar o tempo sozinho para refletir ou apenas relaxar. No entanto, a tranquilidade daquela noite seria quebrada por um evento que ele jamais conseguiria explicar. A rodovia estava deserta, como sempre, e Marcos estava a cerca de 30 quilômetros de uma cidade próxima, quando algo peculiar aconteceu. Ele ouviu o som de um motor vindo de trás, um som de caminhão, mas de forma estranha. O barulho era claro, mas ao olhar pelo espelho retrovisor, ele não viu nada. Intrigado, Marcos aumentou a velocidade do seu próprio caminhão, imaginando que algum outro veículo estivesse se aproximando rapidamente. Mas o som continuou, como se estivesse ali, bem atrás dele. Não havia sinal de nenhum caminhão ou carro na estrada, apenas ele e o som do motor. A sensação de desconforto foi imediata. Ele olhou novamente pelo retrovisor e, desta vez, algo fez parar o que estava fazendo. Lá, em sua visão, no espelho, não havia mais nada além da estrada vazia. O som de um motor ainda ecoava, mas não havia nenhum caminhão, nenhum veículo. Marcos franziu a testa, sentindo um calafrio subir pela espinha. Ele apertou o volante com mais força, tentando se concentrar, mas o som estava ficando cada vez mais alto, como se algo estivesse seguindo. Ele olhou ao redor, procurando sinais de qualquer outro veículo, mas tudo o que via era a estrada deserta e a escuridão da noite. O som do motor estava tão nítido que parecia que o caminhão estava logo atrás dele, e por um momento, ele até sentiu a pressão do ar, como se alguém estivesse perto demais. Com o coração acelerado, Marcos pisou no acelerador, tentando afastar a sensação de pavor que começava a tomar conta de si. Ele dirigiu por alguns minutos, mas o som não parava, parecia estar aumentando. Ele não sabia o que pensar. Será que estou ficando louco? Pensou, tentando se convencer de que não era nada. Talvez fosse apenas um eco do motor do próprio caminhão, ou algum barulho distante vindo de outra estrada. Mas quanto mais ele tentava racionalizar, mais forte o som ficava, e a sensação de que algo estava errado não diminuía. Foi quando ele teve a sensação de que o caminhão estava de fato sendo seguido por algum outro veículo. Olhou mais uma vez pelo retrovisor, e dessa vez, ele viu algo que o fez gelar. Havia um caminhão atrás dele, a uma distância não muito grande. Era grande, de carga pesada, com as luzes apagadas. O caminhão estava lá, parado, como se estivesse esperando ele parar. Mas o que o deixou em choque foi o fato de que o caminhão não tinha motorista. O banco estava vazio, e o volante parecia girar por conta própria. Marcos sentiu a garganta secar, e a única coisa que conseguiu fazer foi apertar o volante ainda mais forte. Acelerou o caminhão, mas o outro veículo também parecia acompanhar sua velocidade. O caminhão sem motorista estava ali, atrás dele, como uma sombra. Não importava o quanto ele tentasse se afastar, o caminhão permanecia na mesma distância, seguindo-o de forma incansável, como se estivesse determinado a não deixá-lo escapar. Marcos olhou para os lados, desesperado, mas não havia ninguém à vista. A estrada era uma linha reta sem fim, e ele estava completamente sozinho, ou pelo menos deveria estar. O pânico tomou conta dele, e ele acelerou ainda mais, com a esperança de que, de alguma forma, pudesse fugir daquele pesadelo. Mas,
Para sua surpresa, o caminhão atrás dele começou a se aproximar, e o som do motor aumentou ainda mais, como se estivesse quase tocando seu próprio caminhão. A sensação de que algo sobrenatural estava acontecendo foi imensa. Ele olhou novamente para o retrovisor, e o caminhão agora estava bem perto, quase colado ao seu. A imagem do veículo vazio e sem motorista, com as luzes apagadas, parecia uma visão distorcida, quase de outro mundo. Foi então que, em um impulso, Marcos fez algo que jamais faria em uma situação normal. Ele tirou a mão do volante e se virou rapidamente para olhar diretamente para o caminhão atrás dele. Ao fazer isso, algo inacreditável aconteceu. O caminhão desapareceu. Não havia mais nada atrás dele. O som do motor sumiu, e o caminhão sem motorista não estava mais ali. A estrada estava vazia novamente, e a única coisa que restava era o som de seus próprios pneus no asfalto. Marcos ficou paralisado, com a visão turva e o coração batendo forte. Ele não sabia se estava sonhando ou se aquilo era real, mas a sensação de que algo muito estranho tinha acontecido era inegável. A estrada diante dele parecia mais longa, mais sombria, e o silêncio agora parecia ensurdecedor. Ele desacelerou, ainda tentando entender o que havia acabado de viver. O que era aquele caminhão sem motorista? Como ele podia ter aparecido de forma tão repentina e desaparecido tão rapidamente? Quando finalmente conseguiu recuperar o controle, Marcos seguiu viagem, mas a sensação de pavor não o deixou em paz. O resto da jornada foi em silêncio, com ele olhando para os retrovisores, temendo que o caminhão sem motorista reaparecesse a qualquer momento. Ele não sabia o que pensar, mas o medo consumia. Quando chegou finalmente em casa, mal conseguiu dormir. O pesadelo da estrada e do caminhão assombrado o seguiu por dias. A história de Marcos logo se espalhou entre outros motoristas da região. Muitos disseram que já haviam ouvido falar de um caminhão semelhante, que aparecia do nada e desaparecia sem explicação. Alguns diziam que era um espírito que vagava pelas estradas, buscando por algo perdido, enquanto outros acreditavam que era uma assombração de um acidente antigo, onde o caminhão e seu motorista haviam desaparecido misteriosamente. Ninguém sabia ao certo, mas o que todos concordavam era que algo de sobrenatural estava acontecendo naquela estrada, e Marcos, sem querer, tinha sido uma das vítimas desse fenômeno inexplicável. O medo que ele sentiu naquela noite nunca o deixou. E, até hoje, sempre que ele dirige por aquelas estradas desertas, um calafrio percorre sua espinha. E ele não consegue evitar olhar constantemente pelo retrovisor, temendo que o caminhão sem motorista volte para persegui-lo novamente. Era uma tarde quente de verão quando Lucas decidiu se aventurar por um atalho na floresta, uma trilha pouco conhecida, que conectava a cidade a uma pequena aldeia onde morava sua avó. O caminho mais longo pela estrada principal levava horas, e Lucas estava em busca de algo mais rápido. Então, ao saber do atalho através de um velho amigo, decidiu se arriscar. Ele sempre teve uma relação íntima com a natureza. Gostava da ideia de explorar trilhas isoladas, longe da civilização. A floresta tinha uma energia especial para ele, e aquele atalho parecia ser uma oportunidade para mais uma dessas aventuras. O início da trilha era simples. A vegetação ao redor era densa, mas a estrada era bem marcada, o que o fez sentir-se confortável. As árvores altas e a folhagem espessa criavam uma sombra que aliviava o calor do dia. Lucas sentia a brisa suave passando por entre as folhas, e o som dos pássaros e dos animais da floresta era tranquilo e acolhedor. Nada parecia fora do lugar, e ele começou a acreditar que talvez fosse um bom atalho depois de tudo. No entanto, conforme ele se aprofundava na trilha, algo estranho começou a acontecer. A floresta parecia mais silenciosa. O canto dos pássaros se foi, e uma sensação de tensão começou a pairar no ar. O som dos próprios passos de Lucas foi se tornando mais alto, como se ele estivesse quebrando um silêncio profundo, algo que nunca havia notado antes. Ele parou por um momento, tentando ouvir,
mas tudo o que sentia era uma sensação estranha de que algo estava fora do lugar. Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar a sensação. É só a minha mente, pensou, continuando a caminhada. Mas logo depois, algo fez parar novamente. Uma voz, suave e baixa, como se fosse um sussurro, chamou seu nome. Lucas. O som foi tão claro que ele parou imediatamente. Olhou para todos os lados, mas não havia ninguém à vista. A floresta estava em completo silêncio, a não ser pela sua respiração acelerada. Ele franziu a testa, sentindo um arrepio tomar conta de seu corpo. O que ele havia ouvido era impossível que alguém estivesse ali, especialmente porque ele estava completamente sozinho. Lucas, a voz voltou. Dessa vez mais próxima, mas ainda com um tom suave e quase gentil. O jovem olhou novamente para a floresta ao redor, mas tudo o que via era a vegetação espessa e o caminho estreito. Não havia sinal de outro ser humano. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que estava apenas imaginando coisas. Deve ser o vento, ele murmurou para si mesmo, mas mesmo assim não conseguiu afastar a sensação desconfortante. Com o coração acelerado, ele continuou andando, mas o sentimento de estar sendo observado não o deixava em paz. A voz, agora mais nítida e inconfundível, voltou a chamar por ele, e dessa vez parecia mais urgente. Lucas, venha até aqui. Mas quem estava falando? Quem poderia estar em uma trilha tão remota, sem sinal de vida humana nas imediações? Ele se virou rapidamente, mas novamente não havia nada. O que começou como uma curiosidade inocente rapidamente se transformou em pavor. Lucas estava começando a acreditar que não estava sozinho. Ele apertou o passo, tentando ignorar o chamado, mas, quanto mais ele andava, mais a voz parecia se aproximar, agora com uma tonalidade mais sombria, mais grave, quase como um pedido desesperado. Lucas, venha até aqui, eu te espero. Foi quando ele viu algo que congelou seu sangue. No meio da trilha, entre as árvores, ele vislumbrou uma figura. Era uma mulher, parada, com o rosto virado para baixo, de cabelo longo e escuro, coberto por uma capa suja e desgastada. Ela não se movia, mas a presença era inconfundível. Seu corpo parecia emanar uma energia fria e estranha, como se estivesse absorvendo a própria luz ao redor. Lucas, paralisado pelo medo, ficou ali por um momento, incapaz de se mover. Ele sabia que algo não estava certo, mas não conseguia parar de olhar para aquela figura, como se algo estivesse hipnotizando-o. A mulher levantou a cabeça lentamente, revelando um rosto pálido, com olhos vazios e sem expressão. Ela sorriu, mas não era um sorriso humano. Era uma expressão vazia. Um sorriso que parecia dizer, eu sei de algo que você não sabe. E Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você me encontrou, Lucas, disse a voz, mais uma vez vindo de algum lugar ao seu redor. Não era mais um sussurro, mas uma afirmação clara, cortante. A figura não se moveu, mas a sensação de que ela estava cada vez mais próxima foi imediata. Lucas não sabia o que fazer. Ele queria correr, mas seu corpo parecia preso ao chão, como se estivesse sendo mantido por uma força invisível. Você não deveria estar aqui, ela continuou, sua voz cada vez mais ameaçadora. Você ouviu meu chamado, mas não sabe o que isso significa. Com a voz cheia de uma tristeza profunda e arrepiante, a mulher deu um passo à frente. E foi nesse momento que Lucas conseguiu se mover. Seu instinto de sobrevivência disparou. E ele virou-se e correu pela trilha, sem olhar para trás. A floresta parecia se estender infinitamente à sua frente, mas ele não parava. Cada árvore, cada arbusto parecia se mover, como se o guiassem para um caminho mais profundo, mais sombrio. Ele sabia que a mulher o estava seguindo, ou, pelo menos, a presença dela estava atrás dele, como uma sombra. A voz parecia surgir de todas as direções agora, sussurrando seu nome, chamando por ele, como se a floresta inteira estivesse em sintonia com aquele ser misterioso.
O som da sua respiração estava misturado ao barulho de seus pés batendo no chão, e ele não ousava parar. O medo consumia a cada passo, mas ele não poderia descansar, não poderia desacelerar. Ele sentia que, se parasse, algo terrível aconteceria. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, Lucas emergiu do fim da trilha e encontrou-se de volta na estrada principal. A luz da cidade à distância foi um alívio, mas o medo não o deixou. Ele olhou para trás, mas não viu nada além da escuridão da floresta. A figura, a voz, tudo havia desaparecido tão rapidamente quanto surgiu, como se nunca tivesse existido. Mas Lucas sabia que o que ele havia experimentado era real. Ele sentiu o peso da presença da mulher e sabia que ela ainda estava lá, na floresta, esperando. Nos dias seguintes, Lucas tentou esquecer o que havia acontecido, mas a imagem da mulher e a voz que o chamava o perseguiam. Quando finalmente contou a história a seu amigo, ele soube que não estava sozinho em sua experiência. Outros também haviam ouvido vozes na floresta, ou visto figuras misteriosas nas trilhas. A lenda do atalho da floresta era mais antiga do que ele imaginava, e aquela voz, que chamava por ele, pertencia a algo que estava além da compreensão humana. Embora Lucas nunca tenha encontrado uma explicação lógica para o que ocorreu naquela noite, ele sabia uma coisa com certeza: jamais voltaria àquele atalho. O medo e a sensação de que algo sinistro o aguardava na floresta o acompanhariam por toda a vida. Era uma noite de outono, e as ruas da cidade estavam vazias. O vento soprava frio, e as folhas secas dançavam pelas calçadas iluminadas apenas pelas lâmpadas de rua. João estava cansado, como sempre, após um longo dia de trabalho. Ele tinha acabado de sair da empresa e se dirigia à parada de ônibus para pegar o transporte até sua casa, onde esperava encontrar algum descanso após a rotina exaustiva. A cidade estava tranquila naquela noite, sem grandes agitações, e o silêncio das ruas parecia trazer um alívio momentâneo. Ao chegar na parada de ônibus, João percebeu que era o único ali. A única luz era a lâmpada amarelada que iluminava o ponto, e o barulho distante de um carro passando a rua principal era tudo o que ele podia ouvir. Ele olhou para o relógio em seu celular e percebeu que o ônibus normalmente passava em cerca de 10 minutos. Com um suspiro, sentou-se no banco de cimento da parada, tentando relaxar enquanto esperava. Foi então que ele a viu. Uma mulher apareceu do nada, caminhando na direção da parada de ônibus. Ela vestia um vestido simples e um casaco longo, que a cobria até os joelhos. Seus cabelos estavam soltos e balançavam com o vento, e ela parecia ter sido tirada de um sonho, algo etéreo, distante, como se não pertencesse àquele lugar. João franziu a testa, sem entender de onde ela tinha surgido. Ele não a havia visto se aproximando, e não havia nenhum outro ponto de ônibus nas redondezas. Ele deu de ombros, convencido de que ela só estava fazendo o mesmo que ele, esperando o ônibus. Ela se aproximou da parada e parou a uma distância de cerca de 2 metros de João. Ele, com um sorriso educado, a cumprimentou com um simples boa noite. Ela o olhou com um sorriso suave e acenou levemente com a cabeça. A princípio, parecia uma simples interação, e João estava apenas tentando aliviar o tédio enquanto esperava. Mas logo ele percebeu que algo estava errado. A mulher não parecia normal. Sua presença parecia estranhamente apagada, como se fosse uma imagem desbotada. Seus olhos, grandes e escuros, estavam fixos em João, mas não de uma forma comum. Eles estavam vazios, sem vida, como se não houvesse ali uma pessoa, mas apenas um reflexo. João se sentiu desconfortável, mas não quis ser rude. Então ele tentou puxar conversa. "Vai para algum lugar longe?" perguntou ele, tentando quebrar o gelo. A mulher sorriu novamente, mas o sorriso não parecia completo, como se ela estivesse tentando forçar uma expressão. Sua voz foi suave e tranquila quando respondeu: "Sim, para casa. O ônibus logo vem."
Mas havia algo na maneira como ela falou que fez João se sentir ainda mais inquieto. Algo nas palavras parecia deslocado, como se ela não estivesse falando sobre o que realmente estava acontecendo. O tempo passou, e João olhou para o relógio novamente. O ônibus ainda não havia chegado. A mulher permanecia ao seu lado, imóvel, apenas observando com os olhos penetrantes. Ele tentou não olhar diretamente para ela, mas a sensação de que estava sendo observado de forma intensa não o deixava em paz. O silêncio entre eles se estendia, e a cada segundo que passava, a mulher parecia ficar mais estranha, mais inquietante. João tentou desviar a atenção, olhando para os outros pontos de ônibus esperando que o transporte finalmente aparecesse. Mas algo ainda o incomodava profundamente. Quando olhou para ela novamente, a mulher parecia um pouco mais próxima. O suficiente para ele sentir uma pressão no peito, uma sensação de desconforto crescente. Ele não sabia por quê, mas algo não estava certo. A mulher estava quieta demais, não se movia, nem fazia qualquer esforço para quebrar o silêncio entre eles. Ele tentou manter a compostura, mas o frio na espinha era inegável. Foi quando, de repente, a mulher falou de novo, mas de forma diferente. O ônibus não vai vir hoje. Sua voz agora tinha uma leve distorção, um eco estranho que parecia não pertencer ao ambiente ao redor. João a olhou, surpreso com as palavras. Ele não sabia o que pensar. Como assim? Ele sempre passa por aqui a essa hora, respondeu João, sua voz um pouco mais tensa. A mulher não respondeu imediatamente. Ela apenas observava, com aqueles olhos escuros e profundos, como se estivesse olhando para algo além dele, como se não estivesse realmente vendo. João começou a ficar realmente incomodado. O clima ao redor parecia tenso, como se o tempo estivesse desacelerando e ele estivesse preso em um momento que não sabia como controlar. De repente, ele olhou para o relógio em seu celular mais uma vez e viu que o ônibus, normalmente pontual, não tinha dado nem sinal de vida. Ele começou a se perguntar se algo estava acontecendo. Onde está o ônibus? Ele sempre está aqui nesse horário, pensou consigo mesmo. Ele olhou ao redor, tentando ver se o veículo se aproximava de alguma direção. Nada. Foi então que, em um ato impulsivo, João se levantou e deu um passo em direção à mulher, tentando pedir explicações. Mas quando chegou perto dela, o que viu fez seu estômago virar. A mulher estava ali, de pé, mas sua aparência parecia ter mudado. O vestido simples havia se tornado algo escuro, esfarrapado, e seu rosto estava completamente pálido, sem expressão, como uma máscara. Seus olhos estavam agora completamente negros, como dois abismos sem fim. O rosto não era mais o de uma pessoa, mas de algo distorcido e inumano. O coração de João disparou em seu peito, e um pânico súbito tomou conta de seu corpo. Antes que ele pudesse reagir, a mulher simplesmente desapareceu diante de seus olhos. Não foi uma explosão, nem uma explosão de luz ou som. Ela apenas sumiu, como se nunca tivesse estado ali. Em um instante estava ali, e no seguinte, estava completamente ausente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João estava em choque, tentando processar o que acabará de acontecer. Olhou ao redor, mas a rua estava vazia, sem sinais de que alguém mais estivesse por ali. Ele se sentou novamente, tremendo, ainda sem acreditar no que acabará de viver. O ônibus finalmente apareceu, mas ele já não tinha vontade de pegar o transporte. Em vez disso, ele caminhou para casa, a mente cheia de perguntas sem resposta. Nos dias seguintes, João tentou encontrar alguma explicação lógica para o que aconteceu. Ele perguntou a outras pessoas, mas ninguém sabia de nada relacionado à mulher na parada de ônibus. Algumas pessoas mencionaram que já haviam visto figuras estranhas à noite, mas nada específico que correspondesse ao que ele vivenciou. A cidade tinha suas histórias e lendas, mas a experiência de João foi algo que ele nunca conseguiu entender completamente. Com o tempo, ele começou a ouvir histórias sobre uma moça que aparecia em paradas de ônibus durante as noites escuras, uma figura que,
Assim como ele experimentou, parecia surgir do nada e desaparecer sem explicação. Algumas pessoas diziam que a moça não era humana, mas uma alma perdida, presa entre mundos, esperando por algo ou alguém. João nunca mais teve coragem de esperar por um ônibus à noite naquele ponto. Ele evitava a parada, com medo de encontrar novamente aquela presença estranha e perturbadora. Mas a memória daquela noite da mulher com os olhos negros nunca o deixou. Ele sabia, agora, que algumas coisas, algumas figuras, não pertencem a este mundo. Era uma noite tranquila, sem grandes acontecimentos, quando Renato chegou em casa depois de um longo dia de trabalho. O clima estava ameno e a lua cheia brilhava forte no céu. Ele morava em um bairro calmo, longe da agitação da cidade, em uma casa antiga que havia comprado recentemente, com a intenção de começar uma nova fase de sua vida. Não era a casa dos seus sonhos, mas, por ser mais acessível e com um preço razoável, parecia ser o lugar ideal para ele começar a construir sua nova jornada. Com o tempo, Renato se acostumou com a casa. Havia algo de peculiar nela, uma atmosfera tranquila, mas que trazia uma sensação de estar sendo observado. Isso nunca o incomodou muito, pois acreditava ser apenas o desgaste natural do lugar, já que a casa estava mal conservada. Contudo, um evento naquela noite mudaria a percepção dele para sempre. Era por volta das 22 horas, quando Renato estava se preparando para dormir. Ele desligou as luzes da sala, colocou o telefone na mesinha de cabeceira e se deitou na cama, esperando que o cansaço fizesse dormir rapidamente. No entanto, enquanto estava prestes a fechar os olhos, o telefone tocou. O som do toque de chamada no silêncio da casa fez seu coração acelerar. Renato não esperava nenhuma ligação e, por um momento, ele hesitou antes de atender. A curiosidade foi mais forte e ele atendeu. "Alô?", ele disse, tentando não demonstrar o desconforto que sentia com o toque inesperado. Do outro lado da linha, havia apenas silêncio. "Alô?", ele repetiu, agora um pouco mais impaciente, pensando que talvez fosse trote ou alguma brincadeira. Então, algo estranho aconteceu. A ligação começou a fazer um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem sucesso. Ele ficou em silêncio, esperando algum som ou resposta, mas tudo que ouviu foi uma respiração pesada, como se alguém estivesse ofegante, tentando se comunicar. Renato franziu a testa, o desconforto tomando conta de seu corpo. O que poderia ser isso? Ele quase desligou, mas, antes que o fizesse, uma voz suave e familiar se fez ouvir do outro lado da linha. "Renato, você me ouviu?", era uma voz feminina, fraca, mas com um tom inconfundível. Ele imediatamente reconheceu a voz, embora não soubesse explicar como. "Quem é?", ele perguntou, sentindo uma ansiedade crescente em seu peito. Ele sabia que aquela voz pertencia a alguém que ele já havia conhecido, mas não conseguia lembrar de onde. A voz do outro lado da linha ficou em silêncio por alguns segundos, antes de responder novamente, com um tom mais suave, quase doloroso. "Renato, sou eu. Eu estou aqui, tentando falar com você." E foi nesse momento que Renato finalmente entendeu. A voz não era de uma amiga ou de alguém próximo. Era a voz de sua irmã, Beatriz, que havia falecido em um acidente de carro há quase 2 anos. Ele sentiu o choque tomar conta de seu corpo. Como isso seria possível? Sua irmã, com quem ele havia perdido todo o contato desde sua morte, estava falando com ele do além. "Beatriz?", ele perguntou, a incredulidade tomando conta de sua voz. "Isso não pode estar acontecendo. Você morreu", ele quase gritou, sem conseguir esconder a emoção. Sua mente estava em frangalhos. A ligação não fazia sentido, mas a voz parecia real, tão clara e angustiante. Ela não era um truque, não era uma gravação. Do outro lado da linha, a voz de Beatriz se tornou mais fraca e desesperada. "Renato, eu não consegui descansar.
Eu preciso de sua ajuda. A voz era lenta, como se ela estivesse lutando para falar. Como se a própria ligação fosse um esforço imenso. Renato, a casa que você comprou, ela não está sozinha. Há algo aqui, algo que não deveria estar. A voz de Beatriz foi se distorcendo e, em um momento, ficou inaudível, como se algo estivesse interferindo na ligação. Renato estava aterrorizado. Ele tentou falar de volta, perguntar o que ela queria dizer, mas a ligação foi abruptamente cortada. O telefone fez um clique e ficou mudo. Ele olhou para o aparelho por alguns segundos, seu coração batendo acelerado. Ele tinha a sensação de que algo muito sério estava acontecendo, mas não sabia o que fazer. A ligação parecia impossível. Beatriz não poderia estar ligando do além. Com o pensamento acelerado e o medo crescente, Renato não conseguiu dormir naquela noite. Ele se levantou e começou a caminhar pela casa, tentando se convencer de que havia sido uma alucinação ou algum tipo de falha no telefone. Mas ele não conseguia afastar a sensação de que sua irmã realmente havia falado com ele. Ele sabia que algo estava errado. No dia seguinte, ele decidiu investigar a casa. Havia algo naquela casa que parecia despertar o pior dos sentimentos, algo que ele não podia ignorar. A manhã estava cinza e fria, e Renato decidiu vasculhar a casa em busca de qualquer pista. Ele sabia que a história da casa era obscura, mas não sabia até onde isso poderia ir. A casa tinha uma história de antigos moradores que faleceram de maneira trágica, e alguns boatos diziam que ela estava assombrada. Mas Renato nunca acreditou em histórias assim, até aquele momento. Ele subiu até o andar de cima, onde o quarto de Beatriz ficava, e, ao entrar no quarto, sentiu uma forte sensação de desconforto. O ambiente estava escuro, com as cortinas fechadas, mas havia algo no ar, algo pesado. Foi quando ele notou algo estranho no canto da parede. Havia uma foto antiga de sua irmã, colocada de maneira desleixada, quase como se estivesse sendo observada. A foto estava empoeirada, mas o olhar de Beatriz na imagem parecia intenso, como se estivesse tentando lhe dizer algo. Ele pegou a foto e, nesse momento, algo incomum aconteceu. O telefone de Renato tocou novamente. Com as mãos trêmulas, ele atendeu e a mesma voz familiar se fez ouvir. Renato, não toque na foto. Não toque na foto. A voz de Beatriz estava ainda mais fraca agora, quase inaudível, mas cheia de um desespero crescente. A foto é a chave. Ela sabe. Não deixe que ela te encontre. Antes que ele pudesse perguntar mais, a ligação foi cortada novamente, desta vez de forma abrupta, como se a linha tivesse sido cortada fisicamente. Renato ficou parado, olhando para o telefone, sem entender o que estava acontecendo. O medo tomou conta dele. A foto estava ali, em suas mãos, e ele sabia que precisava fazer algo. Ele não sabia o que exatamente, mas sentia que aquilo tinha a ver com a presença que assombrava a casa. Ao olhar para a foto novamente, algo estranho aconteceu. Os olhos de Beatriz na imagem pareciam se mover. O olhar que antes era fixo na câmera agora parecia seguir Renato, como se ele estivesse sendo observado por ela. O ar ficou ainda mais pesado, e uma sensação de frio tomou conta do ambiente. Renato sentiu uma presença atrás de si e se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. O que ele não sabia era que a casa, onde sua irmã havia vivido seus últimos dias, estava mais conectada ao além do que ele poderia imaginar. A cada dia que passava, Renato sentia a presença mais forte. As ligações continuavam, e Beatriz parecia estar tentando alertá-lo sobre algo sombrio na casa, algo que ainda não estava totalmente revelado. Ele sentiu que a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos estava ficando cada vez mais tênue, e a casa em que ele morava era o epicentro dessa ligação. Através das ligações, Renato começou a perceber que sua irmã não estava pedindo apenas ajuda. Ela estava tentando evitar que algo pior acontecesse, algo que estava aguardando há muito tempo para entrar no mundo dos vivos. As ligações do além continuaram, cada vez mais intensas,
E Renato sabia que a resposta para o mistério da casa estava diretamente conectada com a foto e os ecos de seu passado. Mas ele também sabia que, se continuasse a investigar, algo terrível poderia acontecer, algo que ele nunca poderia voltar atrás. Era uma noite fria de inverno quando Marcos começou a sua caminhada habitual pela rua deserta que levava até sua casa. As árvores balançavam levemente com o vento e o som dos seus passos ecoava na calçada, quebrando o silêncio absoluto da noite. Ele trabalhava como advogado em um escritório no centro da cidade, e as longas horas de trabalho frequentemente o forçavam a caminhar sozinho pelas ruas escuras, quando a cidade parecia estar ainda mais distante e solitária. Naquele dia, a tensão do expediente o deixou exausto, mas o que ele não sabia era que aquela noite, aparentemente comum, seria marcada por algo que nunca conseguiria explicar. Marcos morava em uma casa antiga, no final de uma rua pouco movimentada, rodeada por outras residências com um ar de abandono. Não era um lugar perigoso, mas as casas ao redor pareciam sempre vazias, com os jardins descuidados e as paredes externas gastas pelo tempo. O bairro era pacato, quase como um cenário de filme de terror, onde a quietude da noite parecia esconder segredos não revelados. Enquanto caminhava em direção à sua casa, Marcos não podia deixar de sentir que algo estava fora do lugar. O vento estava mais gelado do que o habitual, e a sensação de estar sendo observado parecia crescer a cada passo que ele dava. Ele tentou afastar a ideia de que algo estava errado e continuou andando, seus pés se movendo em um ritmo constante. O som dos seus passos era o único barulho, até que, de repente, ele ouviu algo estranho. Era um passo, mas não era o seu. O som era abafado, como se alguém estivesse caminhando ao seu lado, mas ele não conseguia ver ninguém. Marcos parou de repente, seu coração disparando. Ele olhou para os lados, mas não havia nada, nem mesmo uma sombra nas ruas vazias. A rua estava completamente silenciosa, exceto pelo vento que soprava entre as árvores. Ele olhou para os seus próprios pés. Por um momento, se perguntou se havia se distraído e não ouvirá seus próprios passos corretamente. Mas logo o som se repetiu. Um passo mais, seguido de outro. Não era um som distante. Parecia vir de algum lugar próximo, talvez atrás dele. Marcos sentiu o arrepio subir pela sua espinha. O que estava acontecendo? Ele olhou por cima do ombro, mas não havia ninguém. O som dos passos continuava, agora mais claro e mais perto. Ele sentiu um peso crescente no peito, como se alguém estivesse realmente ali, seguindo-o. O vento parou subitamente, e o som dos passos se tornou ainda mais nítido, como se estivesse sendo produzido bem atrás dele. Com o medo crescendo em seu peito, Marcos acelerou o passo, tentando ignorar a sensação de pavor que o envolvia. Mas, não importava o quanto ele andasse mais rápido, os passos continuavam a acompanhá-lo, aumentando o ritmo de forma inquietante. Ele começou a correr, o som dos passos agora ficando mais rápidos e mais altos, como se a pessoa atrás dele estivesse correndo também. Marcos virou uma esquina apressado, sua respiração ofegante, mas os passos continuaram a persegui-lo. Ele não sabia mais o que fazer, o pânico se espalhando por seu corpo. Cada vez que ele olhava para trás, não via ninguém, mas o som dos passos estava inconfundivelmente perto. Ele correu mais rápido ainda, sentindo seus pulmões queimarem e a sensação de que não estava mais sozinho se tornando insuportável. Era como se uma presença invisível estivesse ao seu lado, correndo ao mesmo tempo que ele. O medo o paralisava, mas ele não ousava parar de correr, temendo que pudesse acontecer se o fizesse. Ele começou a gritar, chamando por qualquer pessoa que pudesse ouvir, mas a rua estava deserta, sem resposta. A pressão no seu peito aumentava a cada segundo, até que ele não conseguia mais respirar direito. A sensação de que a presença estava mais próxima era tão real que ele podia quase senti-la, tocando com sua proximidade aterradora. Ele finalmente alcançou sua casa, sem olhar para trás, e se jogou para dentro, trancando a porta com rapidez.
Seu coração ainda batia forte e ele estava ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Ele olhou pela janela, temeroso, mas não viu ninguém lá fora. A rua estava tão vazia quanto antes, e o silêncio voltava a dominar o lugar. Marcos ficou parado, encarando o vazio da rua, tentando processar o que acabará de acontecer. Ele estava completamente exausto, mas não conseguia entender o que tinha sido aquilo. Os passos atrás dele, a sensação de estar sendo seguido, aquilo não fazia sentido algum. Aquela noite parecia ter sido um pesadelo, mas quando Marcos tentou se deitar para dormir, ele percebeu que não conseguiria descansar. O medo ainda o consumia, e a sensação de que algo não estava certo parecia pairar no ar. Quando ele finalmente conseguiu adormecer, os pesadelos começaram. Sonhos vívidos e confusos, em que ele estava correndo pelas ruas desertas novamente, sendo seguido, mas sempre sem conseguir ver quem ou que o perseguia. Ele acordava de madrugada, suando frio, com o coração acelerado, sentindo-se completamente perdido. Nos dias que se seguiram, Marcos começou a perceber que a sensação de ser seguido não desaparecia. Ele tentava racionalizar o que havia acontecido, pensando que poderia ter sido apenas sua mente premeditada, influenciada pela solidão da noite. Mas algo ainda o incomodava profundamente. Durante as manhãs, ao sair para o trabalho, ele ainda sentia os passos atrás de si, como se uma presença invisível o observasse de perto. Ele olhava para trás, mas nada estava lá. A sensação se intensificava a cada dia, e Marcos não sabia mais o que fazer. A ansiedade se apoderava dele de uma forma que ele nunca tinha experimentado antes. Foi então que, após uma semana de noites mal dormidas e pensamentos perturbadores, Marcos decidiu pesquisar sobre histórias semelhantes, tentando encontrar algo que explicasse o que estava acontecendo com ele. Ele vasculhou a internet em busca de relatos, mas o que encontrou o deixou ainda mais angustiado. Ele descobriu que muitas pessoas haviam tido experiências semelhantes em suas próprias casas, e todas compartilhavam a mesma sensação. Passos que não eram seus, seguidos por uma presença que nunca era vista, mas sempre sentida. Em uma das páginas que ele leu, encontrou algo que o fez gelar. Uma antiga lenda urbana sobre o passo que não era seu. A história falava sobre uma entidade que se alimentava da energia das pessoas solitárias, fazendo-as sentir que estavam sendo seguidas. Segundo o relato, a entidade se aproximava aos poucos, tornando-se mais audível à medida que o medo da vítima aumentava. Uma vez que o ser invisível estivesse suficientemente próximo, ele consumiria a pessoa, levando-a para um lugar onde ela nunca mais seria vista. Marcos começou a se perguntar se aquilo era o que estava acontecendo com ele. Seria uma simples coincidência ou algo mais real e sinistro? A cada passo que ele dava pela rua, o peso da presença invisível parecia aumentar. Não importava o quanto ele tentasse se convencer de que era apenas uma paranoia, a sensação de ser seguido não desaparecia. Ele não sabia mais em quem confiar, nem o que fazer para se livrar daquilo. No fundo, ele sentia que a qualquer momento a entidade o alcançaria, e ele não sabia o que aconteceria quando isso acontecesse. Uma noite, enquanto tentava relaxar em sua sala, ele ouviu de novo os passos atrás dele. Mas desta vez, não era uma sensação. Ele ouviu claramente o som dos passos, imperturbáveis, se aproximando cada vez mais, até que ele não pôde mais ignorar. Era real. Algo estava ali. E agora, ele sabia que a luta para se livrar dessa presença seria muito mais difícil do que ele jamais poderia imaginar.